Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal que é dedicado para o servidor público, o aposentado, o pensionista e o beneficiário do INSS. Aqui nós iremos denunciar, nós iremos reclamar, nós iremos falar muito sobre práticas bancárias abusivas, aquilo que está acorrentando, amordaçando, prejudicando milhares de famílias brasileiras. Para você que não me conhece, eu sou o William Jesus, sou advogado e advogo contra bancos. E esse ano de 2026 eu tomei uma decisão muito importante. Eu estou cansado de enxugar gelo. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu já ajudei milhares, centenas de milhares de pessoas a resolverem os seus problemas e saírem da miséria financeira e melhorarem de vida. Mas eu também tenho centenas de milhares de clientes que ainda aguardam o resultado dos seus processos, processos que são movidos contra instituições financeiras, contra bancos. E esses clientes que estão aguardando o resultado dos seus processos, eles têm uma coisa em comum. Eles são ansiosos, eles ficam ansiosos, eles sofrem aguardando o resultado daquele processo. E essa situação, ela me deixa muito constrangido. Por que constrangido? Porque eu, na qualidade de advogado, assim como outros advogados, outros colegas advogados, nós não conseguimos, na grande maioria das vezes, entregar o resultado que o nosso cliente quer, no prazo que ele quer, no tempo que ele quer e, às vezes, no tempo que ele precisa. E isso me deixa constrangido, porque eu sei que o cliente ele tem razão, ele sofre com aquilo, porque aquilo que ele está esperando, o resultado do processo dele, é o que vai trazer a melhora de vida para ele, um benefício que vai melhorar a condição financeira dele. E a gente fica muito aflito com isso, mas isso, infelizmente, não é culpa minha. Mas eu tenho que ficar, eu tenho que me sentir constrangido com isso. E isso acontece porque... Por que essa demora acontece? Porque, infelizmente, o nosso poder judiciário ele é lento, o nosso poder judiciário é moroso, é burocrático, os indicativos, as pesquisas, os índices demonstram isso e os clientes acabam sentindo na pele isso. E também, a gente tem que ser honesto, os bancos têm um poder muito grande dentro do poder judiciário. Os bancos têm um poder muito grande dentro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Eles conseguem criar leis que beneficiam somente a eles. Eles conseguem conduzir, incentivar decisões judiciais favoráveis a eles, e o consumidor está sempre perdendo o seu tempo, perdendo às vezes os seus direitos, e isso precisa acabar. Então eu decidi sair da minha bolha e eu decidi fazer algo mais do que só processar banco. Porque veja, quando eu sou contratado por um cliente para processar um banco, eu estou processando o banco com apenas uma pessoa. E essa pessoa muito provavelmente vai ter o resultado positivo dela, vai ganhar, vai resolver o problema dela, como acontece na maioria das vezes, mas nós somos só mais um. O banco ele é condenado e ele é processado todos os dias. O banco é condenado e processado todos os dias, mas ele continua fazendo o que faz. Por que ele faz isso? Porque compensa. Porque compensa fazer. Então nós precisamos criar um movimento que seja muito maior do que uma pessoa só processar o banco. Mas veja, eu não estou te dizendo que você não deve procurar sozinho os seus direitos e resolver o seu problema e lutar contra as práticas bancárias abusivas. Eu estou te dizendo que, além disso, nós precisamos nos unir e criar um movimento que é muito mais forte do que uma pessoa só, do que um processo só, porque é assim que o banco vai sentir. Eles querem nos calar e eles não irão conseguir, porque aqui nós iremos nos unir para dar voz às práticas bancárias abusivas. Para você ter ideia,
O crédito consignado, ele se transformou em tudo que ele não deveria ser. O crédito consignado, ele deveria ser um crédito acessível, ele deveria ser um crédito justo, com taxas baixas, um crédito que deveria ajudar pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, como são os nossos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. O crédito consignado deveria incentivar, ajudar os nossos servidores públicos, que são pessoas que carregam os principais serviços que a população precisa nas costas. Policiais militares, professores, bombeiros, dentre outros, médicos. Nós precisamos acabar com isso, porque o crédito consignado ele acabou se transformando numa ferramenta de crédito que escraviza, que aprisiona, que acorrenta pessoas, que está destruindo famílias, que destrói relacionamentos. Porque quando as suas finanças não vão bem, eu tenho certeza que nada vai bem. Se você não tiver um preparo psicológico, toda a sua vida, tudo que está à sua volta desmorona. Casamento não vive só de amor, você precisa ter uma boa vida financeira para dar o que a sua família precisa. Conflitos começam a surgir a partir de problemas financeiros. Infelizmente, a vida é assim. E nós precisamos acabar com isso. O crédito consignado precisa parar de acorrentar, de aprisionar pessoas. Nós precisamos fazer isso. Mas para isso, eu quero te fazer alguns convites. O primeiro convite, inscreva-se no canal, clica no botão aqui abaixo, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, porque assim o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante e eu tenho certeza que nós iremos ajudar milhões de pessoas que estão na mesma situação que você. Ou se você não está em alguma situação de dificuldade financeira, mas conhece alguém que está, ajude. Porque aqui eu não vou falar só para quem está sendo injustiçado, não. Eu vou falar para você que precisa entender qual o direito seu, porque às vezes tem pessoas que estão tendo direitos violados contra os bancos, mas nem sabe que estão tendo direitos violados. E se você não sabe que um direito seu está sendo violado, ele vai continuar sendo violado porque você não sabe e não está fazendo nada. Então, aqui eu vou falar também de como você pode estar tendo um direito seu violado, o que você fazer diante disso, como a gente vai se proteger contra as práticas bancárias abusivas. Participe do nosso canal, compartilhe esse conteúdo. Eu quero contar com você, eu quero ajudar você. Hoje está começando o movimento Consignado Justo. Esse é um movimento que não é meu. Eu sou apenas o interlocutor, a pessoa que quer levantar a mensagem. Mas o movimento é seu, aposentado, servidor público, pensionista, beneficiário do INSS. Esse movimento é seu, porque no frigir dos ovos, no final das contas, é você quem está pagando a conta. Ok? O segundo convite que eu quero te fazer é o seguinte: aqui abaixo, na descrição desse vídeo, na descrição do nosso canal, em todos os vídeos você vai encontrar isso. Existe um formulário onde você vai ter a oportunidade de denunciar as práticas que estão sendo cometidas contra você, principalmente o bendito do cartão de crédito consignado. Nesse formulário, você vai preencher alguns dados simples, seu, e nós iremos criar uma espécie de abaixo-assinado para denunciar as práticas bancárias abusivas, em especial aquilo que mais aflige a maioria dos aposentados, servidores públicos e beneficiários do INSS, que é o cartão de crédito consignado. Ok? Eu vou abrir esse formulário aqui na tela para você perceber como é que funciona o formulário e vou te explicar qual é a finalidade dele, ok? Esse aqui é o nosso formulário. Você vai ver que ele tem aqui uma explicação sobre todo o movimento. Aqui nós vamos lutar por justiça financeira, denunciar práticas bancárias abusivas. Mas veja, nós não somos aqui um movimento que é contra bancos. Por que nós não somos contra os bancos? Porque nós precisamos dos bancos.
Os bancos nos emprestam dinheiro, os bancos nos dão cartão de crédito, nos dão limite. Nós precisamos dos bancos. Nós não somos contra bancos. Nós somos contra aqueles bancos e aquelas práticas abusivas. Bancos que cometem práticas abusivas, nós somos contra as suas práticas abusivas. Esse é o movimento. Esse formulário aqui, você vai poder preencher com os seus dados, ok? Com os seus dados, indicando seu nome, WhatsApp, número de telefone, e-mail. Vai responder algumas perguntas aqui, ok? Algumas perguntazinhas muito simples, ok? Vai avançar, vai responder todo o formulário. Qual que é o objetivo desse formulário? Com esse formulário, as informações que você fornecer aqui, elas serão encaminhadas para as autoridades. Nós iremos encaminhar as suas informações para a Polícia Federal, porque veja, a farra do INSS começou com uma simples denúncia que foi feita à Polícia Federal, ok? Para você ter ideia da dimensão disso. As informações que você fornece aqui vão ser enviadas, nós vamos fazer uma representação na Polícia Federal, nós vamos fazer uma representação no Ministério Público Federal, na Controladoria Geral da União, no Ministério da Justiça, nos Ministérios Públicos Estaduais. Nós vamos fazer representação em todos os órgãos de controle. Por quê? Porque a gente precisa falar para ser ouvido. Falar para ser ouvido. Nós vamos fazer representação na Câmara dos Deputados. Você vai poder marcar o seu deputado aqui no comentário. Você vai poder encaminhar essa denúncia, se movimentar, cobrar do seu deputado, mas você sozinho não vai conseguir fazer um estardalhaço. Nós precisamos nos unir para lutar contra as práticas abusivas dos cartões de crédito consignado e os abusos bancários cometidos contra a renda de milhões e milhões de famílias. Então eu quero te convidar a participar, preencha esse formulário. Aqui no canal, você vai encontrar também várias playlists. O canal é novo, ainda está em construção, mas a partir do momento que os conteúdos forem sendo divulgados, você vai encontrar, já há um cronograma de conteúdo que vai ser produzido, e você vai encontrar várias playlists para você aprender tudo que você precisa saber para denunciar as práticas bancárias abusivas. É por isso que eu te convido. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe. Outras pessoas precisam conhecer o canal e precisam ter a sua voz ouvida. E nós vamos falar muito disso. E o primeiro assunto que eu quero tratar com você é sobre a farra dos cartões de crédito consignado. A farra dos cartões de crédito consignado, eu já vou colocar aqui na tela alguns dados para você ter ideia da dimensão disso. Perceba aqui. No Brasil, existem cerca de 12 milhões de servidores públicos. 12 milhões de servidores públicos. No Brasil, existem também cerca de 40 milhões de beneficiários do INSS. 40 milhões de beneficiários do INSS. 12 milhões de servidores, 40 milhões de beneficiários do INSS, 52 milhões de pessoas. Mas não é só 52 milhões de pessoas, são 52 milhões de famílias. Veja, 52 milhões de pessoas equivalem a 1/4 mais ou menos da população brasileira. Se você imaginar que cada servidor e cada aposentado tem pelo menos uma esposa ou um filho, vamos dizer que tenha pelo menos uma esposa. A gente está falando aqui de 104 milhões de pessoas, que já dá a metade da população brasileira. Se você falar que cada um tem uma esposa e um filho, o que é muito razoável no país que a gente vive, a gente está falando aí de 52 vezes 3, são 156 milhões, se a minha matemática estiver boa. 156 milhões de famílias.
de pessoas, perdão. É muita gente. E o que essas pessoas, esses 12 milhões de servidores e esses 40 milhões de aposentados têm em comum? O empréstimo consignado e o cartão de crédito consignado. É isso que eles têm em comum. Tem uma coisa que você talvez não saiba, que eu vou te explicar aqui. Você sabe por que a taxa de juros no Brasil ela é tão alta? E tão alta? E quem é que paga a conta? Eu vou te ensinar quem é que paga a conta. No Brasil, existem cerca de 71 milhões de pessoas com dívidas atrasadas, pessoas inadimplentes. E talvez você esteja dentro desse percentual. E você está dentro desse percentual, talvez, eu vou te falar por quê. Porque existe um ciclo que se tornou vicioso. Se você é aposentado, servidor pensionista, você faz parte dessa estatística, talvez, e você é o número que faz essa estatística girar. E eu vou te explicar por quê. Quando você se depara com uma informação dessa, você precisa ter um senso crítico. E eu estou aqui para a gente debater isso e a gente ter esse senso crítico. Pense o seguinte, se existem 71 milhões de pessoas endividadas, cerca de 43% da população adulta está endividada. Por que ainda assim os bancos emprestam dinheiro e lucram tanto? Olha só, bancos lucram. Se a gente for pegar aqui os dados dos bancos, a gente vai perceber que os bancos lucram muito. Vocês vão perceber que os bancos lucram e batem recordes anos após anos. Se os bancos eles lucram tanto, existem tantas pessoas endividadas e ainda assim os bancos lucram tanto. Por que isso? Porque perceba o seguinte, existem 43% de pessoas que estão inadimplentes, que não conseguem pagar as suas contas. Por outro lado, se existem 43 inadimplentes, existem 57% adimplentes, pessoas que pagam as suas contas. E essas pessoas que pagam as suas contas, elas pagam por elas e por aquelas que não pagam. É por isso que a taxa de juros no Brasil é tão alta. Porque o banco, ele sabe que isso funciona assim. Eu posso emprestar para fulano e fulano não vai me pagar. Mas cicrano, eu vou emprestar para ele cobrando uma taxa tão alta que vai compensar aquilo que fulano não pagou. Isso é matemática simples. É por isso que a taxa de juros no Brasil é tão alta. E é por isso que você paga a conta. Ah, William, o que é que eu tenho a ver com isso? Se eu sou inadimplente também, o que é que eu tenho a ver com isso? Você, servidor público, aposentado, pensionista e beneficiário do INSS, vocês têm acesso a um crédito que não tem como o banco não receber. O banco ele recebe de qualquer maneira, que é o empréstimo consignado. Então, às vezes, você vai lá, faz um empréstimo consignado e o banco está dizendo que está te cobrando a taxa X, mas na verdade ele está te cobrando a taxa Y. Ele está embutindo tarifas no seu contrato, ele está cobrando tarifas da sua conta, ele está cobrando seguros indevidamente. O banco ele já coloca isso na conta, o nome disso é spread bancário. Spread bancário. É como se o banco fizesse uma análise de risco, se ele pode te emprestar aqui, mas se aqui não der certo, ele vai tirar de onde? Ele faz essa análise de risco. O banco não perde dinheiro, ok? Então, isso precisa acabar. Nós precisamos ter, as pessoas precisam ter acesso a um crédito justo, democrático, acessível. Você não pode pagar a conta daqueles que não pagam. O seu empréstimo consignado não pode ser um instrumento de escravidão. Nós precisamos acabar com a farra dos empréstimos, dos cartões de crédito consignado. E aí a gente volta para o nosso assunto. Existem 40 milhões de beneficiários do INSS. 40 milhões de beneficiários no INSS. E aí vem um ponto importante. A gente está ouvindo muito falar da farra dos cartões de crédito consignado. Mas a farra do INSS, perdão, estamos ouvindo falar da farra do INSS. Mas a farra do INSS, que é aqueles descontos indevidos de associações,
Essa farra, ela é pequena, ela é fichinha, ela é minúscula diante da farra que existe, que é ainda 10 vezes, é 100 vezes maior do que a farra do INSS. Veja, o INSS calcula que pelo menos 4 milhões de aposentados, 4 milhões de aposentados e pensionistas foram lesados pela farra do INSS. Pelo menos 4 milhões. Se você considerar 4 milhões, vamos ser pessimistas aqui. Vamos aumentar esse valor para 10 milhões. Vamos aumentar para 10 milhões esse valor. 10 milhões de aposentados, vamos imaginar que 10 milhões de aposentados foram atingidos pela farra do INSS. 10 milhões. Mas no Brasil existem 40 milhões. Significa que os outros 30 não foram lesados e a gente está sendo pessimista aqui. Significa que 30 não foram lesados. Só que tem um problema que ninguém está falando disso, que são os cartões de crédito consignado. Eu digo para você com certeza que mais de 90% dos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS e servidores públicos sofrem problemas com cartões de crédito consignado. Sofrem com cartões de crédito consignado. Veja que o problema dos cartões de crédito consignado, ele é infinitamente maior do que o problema da farra do INSS, mas não tem ninguém falando disso. Não tem ninguém falando disso. A farra do INSS é fichinha perto da farra dos cartões de crédito consignado e essa farra acontece há anos. Eu tenho cliente no escritório, eu já recebi pessoas que recebem descontos de cartão de crédito consignado há 10 anos, 12 anos. O maior recorde que eu já tive foi uma pessoa que recebe desconto de cartão de crédito consignado há 16 anos. Porque o banco, ele renova automaticamente sem a pessoa pedir. Ele te liga para te oferecer refinanciamento e às vezes você está num momento de dificuldade financeira, você precisa. É como se eu te oferecesse água quando você tem sede, comida quando você tem fome. Te oferecer dinheiro quando você precisa, você vai aceitar. No direito existe uma teoria que a gente fala muito, que é a teoria do estado de necessidade. Você pode, por exemplo, matar alguém, por exemplo, para preservar a sua vida. Ou morre eu, ou morre a pessoa. Você está lá no mar se afogando, tem um pedaço de madeira que você pode sobreviver e só tem você ou outra pessoa. Aí vocês vão brigar por esse pedaço de madeira. Estado de necessidade. Você, para defender a sua vida, para preservar a sua vida, você pode se defender, usar do estado de necessidade. Não estou incentivando ninguém aqui a matar ninguém, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas a teoria, o que eu quero dizer com isso? A teoria do estado de necessidade. A gente pode pegar esse conceito e entender aqui. Quando eu pego um empréstimo com o banco, eu estou também envolvido por um sentimento de necessidade. Existem teorias no direito, lá eu não vou falar aqui de termo jurídico, mas que podem anular contratos quando demonstrado que você estava em uma situação de vulnerabilidade que fez aquele contrato por necessidade. Você entende? Então, quando alguém te oferece um dinheiro com condições excessivamente absurdas e você contrata, não é porque você quer, não. Você precisa. Então, e os bancos sabem disso. Eles sabem, o banco ele tem um setor de marketing, ele tem um setor, e o setor de marketing ele estuda como fazer você contratar um empréstimo, qual a psicologia do seu consumo, tudo isso você precisa saber e aqui a gente vai falar disso. Então, nós precisamos acabar com a farra dos cartões de crédito consignado. Você precisa levantar a voz. Então, esse é o canal que é dedicado a falar com você, falar por você, servidor público, aposentado, pensionista e beneficiário do INSS. Eu quero te deixar esse convite fraterno, participe do movimento. Esse é o movimento Consignados Justos, nós iremos denunciar. Preencha o formulário, participe, deixe a sua contribuição.
Eu sozinho não consigo. Uma dúzia de advogados não conseguem. Nós precisamos lutar contra um movimento que é grande, porque é um movimento que tem dinheiro. Eles financiam políticos, financiam eventos do Poder Judiciário. Existem diversos relatos aqui. E a gente poderia passar o dia todo aqui falando disso. Se nós não nos reunirmos, nós não iremos conseguir combater essa farra que está destruindo a vida de famílias. E eu quero te deixar também um convite. Aqui nesse vídeo você vai encontrar um card, um outro vídeo, onde eu já vou te ensinar uma coisa muito importante. Como você vai solicitar o seu contrato, as faturas do seu cartão consignado, todos os documentos que você precisa ter para o banco. E daqui em diante, você vai saber a importância disso. Você vai aprender esse documento que você pode solicitar do banco, vai servir para você fazer portabilidade da sua dívida, e eu vou te ensinar aqui como você vai fazer a portabilidade da maneira correta. Esse documento vai servir para você denunciar alguma prática abusiva, para você ter acesso ao seu contrato e ver se ali tem uma taxa de juros abusiva, se tem uma tarifa abusiva, se tem um seguro. Você vai aprender a denunciar as práticas abusivas. E eu vou te ensinar aqui. Eu não só vou te dizer o que é abusivo, eu vou te ensinar como combater. Vou fazer com você na prática. Participe do nosso canal. Eu estou te pedindo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe, faça parte, comente. Eu estou aqui doando meu tempo. São exatamente, você pode ver aqui, 6h10 da manhã. Eu estou acordado desde as 4, produzindo conteúdo para ajudar você. Esse é o meu compromisso. Eu prometi para mim mesmo que eu não iria ser só mais um advogado que processa banco. Eu vou ser a pessoa que vai dar voz ao seu movimento e junto nós iremos falar muito alto. Fica aqui o meu convite, participe do nosso canal. Te vejo no próximo vídeo. Aqui na tela você vai encontrar algum vídeo que você já pode continuar maratonando os conteúdos do nosso canal. Inscreva-se e mais. Ative o sininho de notificação, porque sempre que tiver conteúdo novo, você vai poder consumir, você vai aprender em tempo real tudo que a gente traz aqui para você. Desejo um beijo e um forte abraço.